Fala, meus amigos, notícias do São Paulo. Nessa última sexta-feira, Cauli desembarcou em São Paulo para jogar no time do São Paulo. Depois de uma mise-en-scène, depois de uma demora tremenda em negociação, por fim, as partes se acertaram e o Cauli, ele passará a ser, de fato, o jogador do São Paulo. O jogador que o São Paulo já estava esperando há um bom tempo. Mas surge agora uma questão. Coloca aqui nos comentários o que você acha. O Cauli, ele vem para jogar no São Paulo, de fato, como titular, ou ele vai disputar posição com Bobadilla, por exemplo? Será que o Cauli, ele vai ser aquele jogador bem aproveitado no São Paulo, dado a sua habilidade, ou ele vai ficar como ficou no Bahia, um tanto quanto esporádico nos jogos? O que você acha? Cria-se uma grande expectativa, uma vez que o Cauli é de fato um jogador diferenciado. No entanto, o Crespo vai ter agora um contratempo, que por sinal é muito bom. Ele vai ter que armar o time de uma maneira diferente. Qual é o contratempo? O meio de campo do São Paulo é a espinha dorsal do São Paulo. É o principal setor de campo que o São Paulo consegue se destacar e dar uma estrutura de jogo que ainda falta muitas vezes para todo o time, mas eles conseguem ser a espinha dorsal desse time, tanto defendendo bem como atacando. E uma vez que o Cauli tem como uma prerrogativa ser o camisa 10 do São Paulo, e o Marcos Antônio e o Danielzinho conseguirem compor o meio de campo, dar uma estrutura de jogo, tanto defendendo quanto atacando, armando o time, é nessa hora que o Crespo vai ter que quebrar um pouco a cabeça para que ele consiga fazer com que o Cauli seja o meia que o São Paulo precisa, aquele armador. Qual é o dilema? É que o Marcos Antônio, por exemplo, ele é um jogador tão aguçado na hora de também atacar, que ele consegue fazer, às vezes, do meio atacante. Então essa é a questão. Como que o Crespo vai conseguir fazer com que esse trio consiga jogar? Fato é que nem sempre isso vai acontecer. Até porque o Crespo, ele confia e ele gosta do futebol do Bobadilla. Então ele vai ter que fazer algumas alternâncias. Então determinados jogos ele vai entrar com Bobadilla, determinados jogos ele vai entrar com o Cauli. E alguns jogos ele pode deixar o Marcos Antônio descansando e jogar apenas com um volante propriamente dito. Daí ele consegue jogar com Bobadilla, que também é um volante, mas vai fazer uma outra função, e o Cauli fazendo a sua função de fato de meio atacante. São possibilidades que o Crespo tem. Você que acompanha futebol, você que acompanha o São Paulo, o que você acha? Você acha que o Cauli chega para ser titular? Ele vai conseguir desempenhar no São Paulo o que ele não conseguiu desempenhar de fato no Bahia? Ele teve alguns lapsos e todo mundo que jogou com esse jogador, o treinador, como é o caso do Rogério, que faz vários elogios a esse atleta. O porquê, qual o motivo, de fato, o motivo pelo qual ele não conseguiu se fixar, se estabelecer no Bahia, que hoje é um time que tem uma estrutura de jogo cadenciada, todo mundo sabe a sua função, jogadores acima da média. Por que que ainda assim ele não conseguiu desempenhar um bom papel dado a sua habilidade, expertise em campo? E outra coisa, dado o fato de que Rogério Ceni é um excelente estrategista, por que será que no Bahia ele não conseguiu jogar com mais frequência, mais alguns lapsos, né? Uma coisa positiva é que ele saiu do Bahia, mas ele não saiu naquela cena que nós estamos acostumados, infelizmente, a ver, daquele jogador que a torcida tem uma certa ingratidão de não ter desempenhado um bom papel, talvez aí um mascarado, nada disso. Ele saiu do Bahia, tanto a sua relação com os jogadores, bem como com os torcedores e também com o Rogério Ceni, saiu por cima, saiu bem pela porta da frente. Isso é muito positivo. Ele vem para o São Paulo, não necessariamente tendo que provar algo para a torcida, para o treinador, para os seus colegas lá do Bahia, nada disso. Ele vem uma transferência natural no futebol e ele vem para desempenhar a sua função de fato de meia atacante. Cria-se uma grande expectativa. Cauli no São Paulo.
E agora, hein? Será que o cenário vai mudar um pouco? Será que o Cauli, junto com esses dois jogadores, Danielzinho e Marcos Antônio, vão dar o alento que o time do São Paulo precisa, que a torcida do São Paulo precisa? Vamos aguardar para ver. A verdade é que há uma expectativa e essa expectativa ela só se dá pelo fato de ele ser realmente um bom jogador, um jogador acima da média. Bola parada é com ele mesmo, principalmente lançamentos e infiltrações. E agora, o ataque do São Paulo recuperado, a gente só pode esperar coisa positiva. Uma bola que chega para o Calleri fazer o pivô. Lucas pelas pontas. E alguém que gosta também de ter a bola ali no pé, tentar cadenciar o jogo, que é o caso do Luciano, é uma boa, porque dá para fazer um pivô também com ele, diferente do pivô que se é possível fazer com o Calleri. Agora surge uma questão, será que de fato vai dar para jogar esses 4 jogadores? Será que dá para jogar Lucas, Calleri, Luciano e Cauli? Olha aí, vai ter que esperar para ver, hein? É bem arrojado, mas dependendo do jogo é possível, principalmente se todos eles, se esses 4 jogadores estiverem no ápice da temporada, jogando fino da bola. Aí é possível, mas a gente vai ter que esperar para ver. Levando em consideração que o ataque do São Paulo, principalmente Calleri e Lucas, que vieram de recuperação, eles estão se recuperando, né? É uma recuperação que demora, precisa de tempo. Até o momento, eles conseguiram mostrar que vieram bem. Essa é a verdade. A gente está conseguindo acompanhar, vendo aí tanto um quanto o outro fazendo gols, dando bons passes e fazendo inclusive uma marcação. Talvez o que de tudo precisa melhorar é aquela pressão que precisa ser feita na hora da saída de bola do adversário. Isso daí é uma coisa que no futebol hoje está em alta, não volta mais para trás, essa é a verdade, precisa fazer aquela pressão alta. E esses 2 jogadores, devido ao fato de estarem voltando de lesão e a idade já um pouquinho mais avançada, é difícil esperar que eles façam isso o jogo inteiro. Então, para esse momento é um ponto de atenção. Agora, de resto, de fato, dá para criar uma boa expectativa nesses 2 jogadores. E o São Paulo também renovou com o Luciano e essa renovação com certeza vai trazer para o Luciano uma vontade de jogar a mais, né? Já vista que é um contrato renovado, ele quis ficar no São Paulo, o São Paulo quis a presença dele, levando em consideração e muito o que ele possibilitou para o São Paulo nesse período de crise. Ele conseguiu, por ser um dos mais experientes, um dos mais veteranos do time, ele conseguiu, ainda nos bastidores, acalmar aqueles que são mais novos, dar mais força, ânimo, para que não entrasse em campo com aquela situação que nós já vimos em alguns jogos. Vale lembrar aí Mirassol, vale lembrar Fluminense e outros jogos que o São Paulo esteve muito aquém daquilo que tinha que estar. Então essa renovação do Luciano, ela também serve como uma gratidão. Mas será que é isso mesmo? Isso é o suficiente? Será que deve se renovar com um jogador por gratidão, por ter segurado a bronca durante a crise? Coloque aqui nos comentários. A verdade é que dá para criar sim uma expectativa melhor e maior agora com a contratação do Cauli e com esses jogadores voltando à boa forma, ao seu status de bom jogador que todos eram. E será que continuarão? Vamos aguardar, mas as expectativas foram criadas. Um abraço e até mais.